duas questões importantes sobre recuperação judicial, especialmente sobre a análise dos vetos da Presidência da República em relação à Lei 14.112. Tudo bem, gente? Então, sejam bem-vindos. Vamos devagarinho iniciar essa conversa sobre algumas questões relevantíssimas que o Congresso Nacional nos apresentou ontem na análise dos vetos que a presidência fez do projeto de lei que acabou desaguando na Lei 14.112. Então, é sobre esse tema que eu quero conversar um pouquinho com vocês. Eu creio que há duas questões muito importantes que devem ser objeto de atenção dos colegas, uma positiva e outra nem tanto, e eu acho que a gente tem que evoluir na compreensão desses detalhes, né? Porque é no detalhe que a excelência se afirma. Então, vamos devagarinho iniciando essa conversa. A conversa é sobre a análise dos vetos da Presidência da República que ontem o Congresso Nacional fez. Eu quero iniciar chamando a atenção que eu produzo tanto conteúdo sobre recuperação judicial porque eu quero ver você trabalhando com recuperação judicial. A minha intenção é promover um grupo cada vez maior de advogados, de advogadas vocacionados a atuar na recuperação da economia brasileira. E eu vejo aqui alguns profissionais que sequer são do direito, mas que estão na linha de frente dos processos de recuperação judicial, que me dá grande orgulho. Eu me refiro aqui à minha colega, amiga, a Amanda, que chegou por aqui. Então, assim, é por isso que eu produzo tanto conteúdo. É por isso que eu faço o que poucos colegas fazem, que é abrir o jogo sobre o Instituto Recuperação Judicial, sobre o passo a passo do processo. É essa a minha intenção e é por isso que cotidianamente eu passo aqui para dividir algumas sacadas quentes, nesse caso, hoje, quentíssimas, sobre recuperação judicial. Olha só, a Lei de Recuperação de Empresas foi modificada em intensas discussões ao longo de 2020, através da Lei 14.112, que reformou alguns aspectos relevantes da Lei 11.101. Então, essa legislação ela foi sancionada pela Presidência da República no dia 24 de dezembro de 2020, ingressando na seara jurídica em 23 de janeiro de 21, a gente já sabe disso. Bom, o que aconteceu a partir daí? A presidência promoveu um conjunto de vetos. Alguns vetos justificáveis, outros objetos de críticas da doutrina, críticas dos colegas, críticas de quem está no dia a dia da recuperação judicial. Alguns vetos foram interessantíssimos, e isso também deve ser sublinhado. Eu abordei essas questões com bastante profundidade ao longo do final de 2020, início de 2021. Se você tem curiosidade para acompanhar todas essas discussões, Basílio, está lá no histórico do perfil, essas conversas feitas em fins de 2020 e 2021, porque a minha intenção era, nesse caso, vamos entender o que mudou e vamos entender quais são os vetos. Bom, ontem, 17 de março, enfim, o Congresso Nacional se debruçou sobre os vetos da Presidência da República. Então, é isso que eu queria conversar hoje com você, até pelo assunto, pelo calor do debate, por ser tão quente e que merece a nossa atenção. Como é que funciona o processo legislativo após a sanção parcial da legislação ou após o veto integral da legislação? O Congresso Nacional tem até 30 dias para enfrentar os vetos. Isso foi feito ontem. Por isso, a importância dessa conversa. Duas questões, especialmente, eu queria dividir com os colegas agora, no calor da rejeição ou da análise dos vetos. A primeira, altamente positiva. O presidente da República tinha vetado a possibilidade de cooperativas de saúde ingressarem em recuperação judicial.
um dos vetos foi justamente esse, de impedir que cooperativas de saúde se socorressem no remédio recuperatório. Bom, ao que se tem de notícia, eu visitei o site do Congresso Nacional, visitei a rejeição ao veto. Ao que se tem hoje, aparentemente, eu não vou dizer aparentemente, eu vou dizer seguro afirmar que cooperativas de saúde foi acolhido pelo legislador como um agente legítimo para ingressar em recuperação judicial. Meus caros colegas, isso é simplesmente uma notícia extraordinária. Extraordinária para todos os operadores do direito, especialmente desse nicho particular do direito. Por quê? Porque as cooperativas de saúde passam por graves dificuldades nesse contexto de pandemia. E o que o Poder Judiciário estava fazendo era, pelas vias avessas e corretamente, no meu ponto de vista, inovar, deferindo o pedido de recuperação judicial a cooperativas de saúde. Então, nesse aspecto, o Congresso Nacional agiu muito bem. E do nosso ponto de vista, dos operadores do direito, se abriu mais uma janela para a atuação, mais uma oportunidade de atuação em processo de recuperação judicial. O que eu quero dizer para vocês, sendo absolutamente claro, é que a partir dessa análise e dessa rejeição que o Congresso Nacional fez em relação ao veto da Presidência da República, nesse ponto particular, o nosso mercado de prospecção se expandiu. O nosso mercado para alcançar novos clientes se tornou ainda maior. E de outro ponto de vista, do ponto de vista do Poder Judiciário, da doutrina, da jurisprudência, nós damos mais um passo de superação naquela clivagem entre sociedade empresária e sociedade não empresária para fins de recuperação judicial. Muito bem fez o legislador, palmas para ele. Então, me parece que a sequência dessa história vai perceber as cooperativas que não são de saúde ingressando em recuperação judicial. Me parece que a sequência dessa história será as associações de vez tendo a oportunidade de se socorrer no regime recuperatório, independentemente da legislação abraçar ou não essa possibilidade. Veja, UBRA, Universidade Cândido Mendes e outras tantas que já estão por aí. Então, o legislador sinalizou para o Poder Judiciário que compreende que essa dicotomia deve ser superada. Veja bem, em 2019 foram abertas as possibilidades para produtor rural. Início de 2020, fins de 2019, também percebemos as primeiras recuperações judiciais de associações. E entramos em 2021 com a notícia da recuperação judicial da Unimed Manaus, em uma decisão emblemática e que merece cumprimentos pela atenção à questão social e por estar adstrito às condições objetivas concretas. O juízo deferiu o pedido de recuperação judicial da Unimed Missões, de algum modo antecipando essa postura que o legislador acertadamente tomou no dia 17 de março de 2021, ontem. Então, para quem opera nesse mercado, excelente, professor Léo, excelente notícia, guardemos essa carta na manga porque nós seguramente iremos utilizar. E essa é uma notícia positiva. Então, eu quero dividir duas questões com vocês sobre os vetos. Ainda sequer foram publicados, mas é importante a gente ter em vista e manter quente a argumentação, o repertório, o conhecimento, o conteúdo. Por isso a importância dessa conversa em uma quinta final de tarde, em um contexto muito conturbado pelo qual todos atravessamos. Então, essa é a primeira notícia, a cooperativa de saúde, ok,
segue recuperação judicial que já foi iniciada. As que não aconteceram, anotem e me cobrem, meus queridos colegas, vai acontecer, ou melhor, vão acontecer para ser correto, e isso significa um mercado em expansão, tanto para a promoção de recuperações judiciais como advogados de recuperanda, quanto para advogados de credores, quanto para um mercado muito pouco objeto de atenção dos advogados, o mercado de administração judicial. Agora é o momento de se preparar, porque nós estamos vendo mais um legitimado se socorrendo, sendo autorizado pelo legislador a se socorrer no regime recuperatório. Portanto, prepare-se, tá bem? Essa é a notícia boa. Qual é a notícia que não me agradou tanto, mas eu acho importante também dividir com os colegas? Na Lei 14.112, ou melhor, no projeto que desagou na legislação, havia a impossibilidade da cédula de produto rural, da CPR, se submeter à recuperação judicial. O legislador, o ano passado, quando formulou a reforma, ele excluiu dos efeitos da recuperação judicial a CPR com liquidação física. E isso, no ponto de vista do colegiado empresarial, inclusive, foi um equívoco do legislador. O legislador, na verdade, ao excluir da recuperação judicial a cédula de produto rural, a CPR, dos efeitos da RJ, ela acabou tornando complicado o Instituto para muitos produtores rurais. Isso porque boa parte das dívidas do produtor rural são estabelecidas a partir das CPRs. Eu não sei se os colegas sabem o que significa CPR, eu vou explicar rapidamente aqui, em atenção e carinho a todos que estão me dando essa querida essa audiência. É a seguinte, CPR funciona no seguinte sentido, e agora eu vou desenhar. Eu vou imaginar que você nunca ouviu falar de uma CPR. E vamos lá. CPR é um instrumento no qual o produtor rural se utiliza para financiar a sua produção. Simples assim. Então imagine o seguinte, eu sou produtor rural, produzo soja em 1.000 hectares de soja, e nestes 1.000 hectares de soja eu preciso da semente e preciso dos insumos. Eu vou a uma cerealista e pego aí, agora os valores mais particulares, com mais detalhes eu não tenho, mas vamos lá. E pego semente para os 1.000 hectares e todos os insumos para os 1.000 hectares. E assino uma CPR de liquidação física para a cerealista, outorgando à cerealista o direito de receber, por exemplo, 2.000 sacas. Quem é produtor rural pode até ficar ofendido com esse exemplo, porque eu realmente não sei o custo da produção de 1.000 hectares, tá bem? Então, Léo, se você produz, meu irmão, não fique bravo com os números aqui, porque pode piorar os números com relação à produção agrária, tá bem? Mas vamos em frente. Então, eu assino uma CPR de liquidação física e é através dessa CPR que eu financio a minha produção. Eu não tenho, na verdade, eu não pago com um cheque ou com um contrato a pagamento futuro, é uma CPR, ok? De liquidação física, ou seja, quando for o momento de colheita, eu vou entregar, ou melhor, a cerealista tem o direito de receber 2.000 sacas de soja, no exemplo hipotético que eu abri cheio de vergonha aqui com os colegas, tá bem? Então, vamos em frente. Aí acontece o seguinte, o legislador, ao discutir a mudança de legislação, havia excluído essa CPR da recuperação judicial do produtor rural. Ou seja, a CPR não poderia, a CPR de liquidação física, se submeter aos efeitos da recuperação judicial. A Presidência da República, atenta a esse equívoco, talvez, ou discordando disso, vetou essa exclusão. E a legislação, a Lei 14.112, surgiu em janeiro, sancionada em dezembro, teve seus efeitos em janeiro, esteve em vigência em janeiro, na verdade,
com a possibilidade do crédito decorrente de uma CPR de liquidação física se submeter aos efeitos de recuperação judicial. Então, nesse caso, a Presidência da República agiu bem, do ponto de vista, claro, da estratégia de soerguimento. Nesse caso, não ficou ruim para o produtor rural, porque o produtor rural, como no caso hipotético que eu construí aqui, o produtor rural teve a possibilidade, teria, melhor dizendo, a possibilidade de submeter a célula de produto rural, a CPR, submetê-la ao regime recuperatório, o que é bom, porque preserva a operação, tá bem? Então, agiu certo a Presidência da República e a CPR de liquidação física foi submetida à recuperação judicial. Isso até ontem, e essa é a notícia ruim, porque o Congresso Nacional rejeitou esse veto e a CPR de liquidação física foi novamente excluída dos efeitos da recuperação judicial. Ou seja, o crédito decorrente da CPR de liquidação física está excluído dos efeitos da recuperação judicial. Então, como é que isso vai ser operado no Poder Judiciário? Cenas para os próximos capítulos. Eu vou só fazer uma fofoca aqui. Meus caros colegas, existe a possibilidade de construir estratégias dessa CPR que a rigor não se submeteria, estratégias para que essa CPR se submeta. Mas isso eu vou abordar em tempo. Nós já discutimos isso no colegiado empresarial, nós já enfrentamos esse tema dentro do colegiado e tempestivamente nós traremos essa sacada também para conversarmos com os colegas por aqui, mas eu quero só assinalar que há saída nesse caso. Então, no caso do produtor rural que se utilizou da CPR para produzir e não terá como submeter essa CPR à recuperação judicial, há saídas, mas a rigor a CPR estaria de liquidação física e estaria excluída dos efeitos da recuperação judicial. Essa rejeição que ontem o Congresso fez ao veto que a Presidência da República promoveu em dezembro, essa foi um tiro no pé. Então nós temos uma boa decisão de um lado e uma notícia um pouquinho ruim de outro. Lado bom, cooperativa de saúde agora acelera. Cooperativa de saúde que está com dificuldades, agora é a hora de ingressar em recuperação judicial. O legislador disse, ok, e agora é o momento mesmo, porque a gravidade do cenário, a perspectiva de instabilidade, de imprevisibilidade, denotam a necessidade de se socorrer no regime previsto na Lei 11.101. Notícia boa, cooperativa de saúde vai. CPR de liquidação física foi excluída dos efeitos. Notícia ruim. É problema? Problema para o amador. Quem souber manejar aí alguns atalhos a partir desse crédito pode acabar por algumas vias transversas incluir esse crédito na recuperação judicial. Meus queridos colegas, foi por isso que eu abri essa live. Se vocês têm qualquer questão sobre recuperação judicial, se vocês têm qualquer outro tema sobre os vetos, vamos trocar uma figurinha agora. Eu abri para isso. Se alguém quiser entrar nessa live também está desde logo convidada. Eu chamo a atenção que alguns limites impostos pelos vetos para a utilização dos prejuízos fiscais também foram revertidos pelo Congresso Nacional. Isso é uma notícia interessante. Isso é uma notícia positiva. Algumas questões ligadas à tributação do deságio também foi colocada nos seus termos devidos pelo Congresso Nacional, o que também é bom, mas esses detalhes tributários serão objetos de análise em outros momentos. Em outros momentos eu queria aqui simplesmente resumir as duas questões mais importantes para quem está ingressando no mercado, para quem está entrando no campo de batalha, para quem não está de brincadeira em entender o cenário que nós estamos inseridos. E me digam, vocês gostaram dessa live? Vocês gostaram dessa conversa?
valeu a pena, eu entreguei algo que mexe com as curiosidades, com os interesses, com as necessidades. Digam para mim, digam aqui, digam no direct, porque esse é o movimento que eu estou desenvolvendo. Vamos recuperar a economia brasileira. Quem quiser fazer esse movimento, saiba que tem aqui um aliado. Eu já decidi o que tiver que fazer para todos nós, todos que estamos aqui, recuperar a economia brasileira, recuperar o produtor rural, recuperar a microempresa, gente. Pô, a microempresa passa por severas dificuldades, então recuperação judicial de microempresa deve 500 mil reais. Promove, meu colega. Promove. Restaurante deve 600 mil reais, 700 mil reais. Faz recuperação judicial para o restaurante. Vamos desmistificar esse instituto. Vamos fazer um movimento nacional de recuperar a economia brasileira. Não vamos mais aguardar A, B, C, D ou E. O que tiver ao nosso alcance, nós vamos fazer. E esse movimento eu convido fraternalmente cada advogada, cada advogado que está me assistindo a caminhar comigo. Isso não quer dizer que tem que entrar em algum curso meu, isso não quer dizer que tem que entrar no colegiado empresarial. Não precisa. Isso simplesmente quer dizer o seguinte: vamos nos mexer. Advogada, advogado, não pense apenas no seu escritório. A melhor proposta hoje a se oferecer aos agentes econômicos que estão deprimidos. E deprimidos economicamente, né, gente? A melhor proposta é essa. Proteger o agente econômico. Proteger a empresa. Proteger o produtor rural. Proteger a cooperativa. Proteger a associação. Esse é o movimento. E se os advogados agarrarem esse movimento e desmistificarem a recuperação judicial, recuperação judicial não é um bicho de 7 cabeças, recuperação judicial não é um processo que antecede a falência, pelo contrário, recuperação judicial é o que salva a empresa, recuperação judicial é o que salva o agente econômico. Se nós fizermos esse movimento, nós aí sim estaremos contribuindo, estaremos dando a nossa contribuição, a nossa parte, estaremos colocando a nossa responsabilidade em um movimento de recuperação, de volta por cima. Porque, gente, o cenário que nós estamos atravessando é muito complicado. Eu vi agora a notícia no Valor Econômico que São Paulo vai fazer 10 dias. 10 dias. São Paulo vai fazer 10 dias de feriado em razão da pandemia. Como um agente econômico vai conseguir planejar a sua vida no médio prazo? Como um agente econômico vai conseguir ter previsibilidade no recebimento de valores na prestação de serviços? Marcelo, você é contra os 10 dias? Eu não sou contra 10 dias. Isso quem diz isso é a ciência. A ciência indica que tem que ser 10 dias, que seja. O que eu sou a favor é que nós não tenhamos em breve uma quebradeira. E a alternativa à quebradeira não é a abertura indiscriminada. A alternativa à quebra das empresas não é a irresponsabilidade de qualquer jeito. Não é. A alternativa é a recuperação judicial. Se for abrir, claro, com todos os protocolos, mas de longo prazo, com previsibilidade, com projeção, a alternativa é a recuperação judicial. Meus queridos colegas, eu estou absolutamente convencido disso. Eu não tenho nenhuma dúvida com relação a essa saída, e é por isso que eu falo com tanta veemência e até peço escusas se alguém percebeu algum lado emotivo envolvido, mas eu acho que essa é um pouco a nossa função nesse contexto. Tá bem? Se gostaram, me deem um ok aqui. Se tiverem qualquer pergunta, lancem agora para eu responder. Se alguém quiser conversar comigo, sobe o vídeo e entra a câmera que a gente troca a figurinha. E se não, eu agradeço a atenção dos colegas. É sempre uma satisfação entrar aqui e trocar figurinhas. E eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Tá bom?
Grande abraço, boa noite e, os colegas sabem, em frente, em frente!